Hoje vamos discutir por que os engenheiros, as naves e os Juggernauts estão completamente vivos e conscientes. Não apenas os Juggernauts respondem e morrem como organismos vivos quando expostos ao patógeno negro, mas também podem ter desempenhado um papel sombrio e perturbador no processo reprodutivo dos engenheiros, algo que exploraremos em uma teoria bastante controversa. Olá, eu sou Minão e você está no canal Na Sua Tela. Bora embarcar nessa jornada comigo e bora pro vídeo! Dizem que os Juggernauts estão vivos e parece uma afirmação absurda. No entanto, se analisarmos de perto os filmes, torna-se óbvio que essas naves sempre foram retratadas como formas de vida. Visualmente, o interior da nave parece muito mais como um organismo vivo do que como uma espaçonave. As paredes e as câmaras parecem ser feitas de ossos, tendões e estruturas semelhantes a costelas. Na novelização de Alien, Dallas descreve a nave como tendo sido cultivada em vez de fabricada. Isso se alinha com a visão de H.R. Giger. Ele apelidou o Juggernaut de nave óssea, projetando-a como uma arquitetura orgânica capaz de crescer no próprio local. E além disso, no filme original Alien, Dallas observa o piloto morto fundido à sua cadeira, dizendo que parece ter crescido a partir da própria cadeira, implicando que o piloto e a nave formavam uma única entidade biomecânica. Mas a evidência mais convincente sobre a natureza semiconsciente dos Juggernauts vem de Prometheus e de Alien Covenant, especificamente na forma como essas naves são ativadas. Em Prometheus, o engenheiro desperta o Juggernaut tocando uma flauta, que atua não apenas como uma chave musical, mas possivelmente como uma forma de comunicação ou estímulo que apenas seres vivos podem gerar. Em Alien Covenant, descobrimos que os sintéticos têm proibição de criar música, uma tarefa reservada às formas de vida inteligentes e criativas. Contudo, em Prometheus, David consegue burlar essa restrição e depois de ficar obcecado em tocar a flauta, talvez como uma forma de dominar a arte de controlar as naves dos engenheiros. O uso da música para ativar o Juggernaut lembra a flauta do encantador de cobras, sugerindo que a nave precisa ser hipnotizada ou estimulada emocionalmente para acordar. Adicionalmente, os botões dentro do Juggernaut são ovais, pulsantes e parecem drasticamente orgânicos, borrando ainda mais a linha entre máquina e forma de vida. Mas a prova mais forte de que os Juggernauts estão vivos vem do efeito do patógeno negro, o Black Goo. Em Alien Covenant, quando David chega ao planeta 4 e libera o patógeno, ele elimina toda a vida animal e complexa, poupando apenas a vegetação. Assim como Ridley Scott explicou, o patógeno destrói toda a carne e tem como alvo qualquer coisa viva com uma biologia complexa. O fato de o Juggernaut de David cair logo após a liberação do patógeno sugere que a nave não foi apenas afetada, mas infectada. A plataforma biomecânica a qual o Juggernaut estava conectado é posteriormente vista em ruínas fora da cidade, como se ela também tivesse morrido. Na verdade, é a primeira vez que vemos um Juggernaut diferente. Em algumas pessoas o chamaram de nave-mãe. Há também uma cena deletada na qual vemos a tripulação de Covenant passando pelo necrópole. Eles olham para baixo através da grande abertura do centro e conseguem ver múltiplos Juggernauts armazenados ali. Apesar de sua presença, David não conseguiu usar nenhum deles para escapar do planeta 4, implicando que eles também não estavam funcionais, provavelmente porque foram infectados pelo patógeno. A peça mais negligenciada de evidência está no final de Prometheus, quando o Juggernaut é atingido e cai na superfície da Lua. Ouvimos sons profundos, rítmicos e quase gemidos, como se fosse um ser morrendo agonizante. À primeira vista pode parecer parte da trilha sonora,
mas se examinarmos a cena com cuidado, parece muito mais um grito de agonia da própria nave. Outro detalhe interessante é o sinal de socorro capturado pela Nostromo no final original de Alien. Na produção, a tripulação detecta um misterioso sinal de socorro vindo da nave. Embora não tenham localizado, a própria nave parece estar transmitindo o sinal de múltiplas frequências para alertar qualquer forma de vida inteligente que esteja passando. E como se a nave estivesse gritando pelos cosmos e alertando outros sobre o seu destino. Simbolicamente, o Juggernaut evoca o antigo símbolo do Ouroboros, uma serpente comendo a sua própria cauda, representando ciclos de criação e destruição. E ao mesmo tempo, o formato em forma de ferradura da nave lembra a letra grega ômega, que literalmente significa pin, ecoando o papel da nave como transportadora de ovos alienígenas letais destinados a extinguir a vida. Mas a camada mais perturbadora de simbolismo evocado pelos Juggernauts é seu parecido com o sistema reprodutivo feminino. Tanto no visual quanto tematicamente, a arquitetura interna, as formas orgânicas e as funções biológicas sugerem que o Juggernaut poderia, na verdade, ser do sexo feminino dentro da raça dos engenheiros. Essa ideia nos leva a uma teoria realmente radical, que redefine o propósito dos Juggernauts e o que aconteceu em Alien de 1979. Essa teoria propõe que os Juggernauts, na verdade, funcionavam como fábricas reprodutivas para os engenheiros. Porém, quando um desses Juggernauts foi corrompido por facehuggers, ele começou a produzir ovos alienígenas em vez de embriões de engenheiros. O documentário sobre a produção de Prometheus inclui um documento intitulado como Alien Master Narrative, que traça a história de engenheiros. Segundo esse documento, os engenheiros abandonaram o sexo e o gênero e eventualmente perderam a capacidade de se reproduzirem naturalmente. Como resultado, começaram a utilizar métodos mais abstratos e biomecânicos para se reproduzirem. Em Alien, os ovos de xenomorfos estão localizados diretamente sobre o Space Jockey, quase como se ele os tivesse posto pessoalmente, como uma galinha. Esse posicionamento pode não ser acidental. Em Prometheus descobrimos que a nave Juggernaut possui múltiplos compartimentos, um deles contendo ampolas com Black Goo. Portanto, é possível que haja outras câmaras destinadas a carregar bolsas contendo embriões de engenheiros como parte de seu processo reprodutivo. E essa teoria sugere que os Juggernaut poderia ter servido como uma imersiva instalação reprodutiva voadora, usando o Black Goo combinado com o DNA de engenheiros. Claro que possivelmente obtido do próprio piloto, para criar essas bolsas contendo engenheiros em desenvolvimento. Porém, quando um organismo parasitário, como um facehugger, infectou o piloto, o sistema falhou e, em vez de produzir ovos com embriões de engenheiros, depositou ovos xenomorfos. Segundo essa teoria, o propósito secundário do Juggernaut era distribuir ovos contendo embriões de engenheiros, mas algo correu terrivelmente errado, seja por causa da impregnação do piloto por um facehugger ou por um erro de processo de bioengenharia. O resultado foi a criação de ovos de xenomorfos. Parece uma teoria maluca, mas é certo que os Juggernauts eram extremamente importantes para os Space Jockeys. Seja para viagens espaciais ou para algum propósito biológico, ainda mais perturbador. Se levarmos essa ideia ao extremo, é possível que os Juggernauts não fossem apenas conscientes, mas já tivessem sido membros fêmeas da raça de engenheiros, transformados em enormes naves biomecânicas por meio da engenharia genética e autotransformação dos próprios engenheiros. Em muitas espécies, machos e fêmeas exibem diferentes físicas drásticas. Talvez os engenheiros tenham evoluído ou melhorado a si mesmos até tal ponto que as fêmeas e machos se tornaram praticamente organismos separados, existindo em uma forma de simbiose biológica. Outra teoria que sugere que o Space Jockey de 1979, o Alien e a sua nave não eram entidades separadas. A nave era uma criatura viva e o Space Jockey era efetivamente um componente biológico dela. Em uma antiga entrevista dos anos 80, Ridley Scott e Giger falaram sobre um mundo onde a tecnologia era cultivada.
nascida. E o Space Jockey fazia parte dessa nave, crescendo a partir da cadeira. Sua única função era ser o piloto. Isso se alinha com as artes conceituais que mostram o Space Jockey fisicamente fundido à nave. Podemos ir mais longe e teorizar que tinha um ciclo reprodutivo próprio e que, quando atacado ou em crise, a nave poderia gerar ovos xenomorfos com um mecanismo de defesa. Por isso, os xenomorfos dentro da nave têm o mesmo estilo biomecânico e sombrio. Até os corredores da nave são em forma de ovo, como se tivessem sido projetados para expelir ovos alienígenas gigantes. Essa ideia da fusão biológica com o Juggernaut é levada ao extremo no jogo Scorn, fortemente inspirado em Alien e no estilo perturbador de H.R. Giger. Embora não oficialmente parte da franquia Alien, Scorn funciona como quase uma exploração espiritual da nave de LV-426. Todo o jogo se passa em algo inquestionavelmente semelhante a uma nave Space Jockey, uma estrutura mecânica explicitamente viva, pulsante e que incorpora outros seres à sua arquitetura carnosa. Segundo os desenvolvedores, Scorn foi diretamente inspirado na nave Juggernaut de Alien e pretendiam explorar como seria viajar por uma nave viva assim. Portanto, o jogo Scorn apoia fortemente a noção de que os Juggernauts são mais do que uma máquina semiconsciente. Podem ser organismos simbióticos que assimilam outras formas de vida em si mesmos. As paredes do mundo de Scorn frequentemente são feitas de corpos fundidos, sugerindo que tanto o piloto quanto os passageiros eventualmente se tornaram parte da nave de maneira perturbadora. Essa teoria sugere que toda a nave Juggernaut e o Alien de 1979 pode funcionar como um organismo simbiótico composto por várias formas de vida que se fundiram em uma única entidade biomecânica. O Space Jockey poderia ter se fundido com a nave ao longo do tempo, tornando-se um componente crucial de sua estrutura. A mesma coisa poderia ter acontecido com os xenomorfos, que normalmente existem como espécies separadas, mas quando carregados dentro da nave, acabam se integrando ao Juggernaut e tornando-se seu mecanismo de defesa. Essa é apenas uma das teorias, mas é certo que as naves dos engenheiros estão vivas e conscientes, e possivelmente mantêm algum tipo de relação simbiótica com os próprios engenheiros. E vocês, o que vocês acham? Qual é o propósito de Juggernaut e de Alien de 1979? Deixa aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia. Valeu? Fui!